Olá, a Bíblia nos diz em Hebreus 11:1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Em João 10:27, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Em tempos de isolamento social, muitas famílias têm resgatado brincadeiras outrora comuns, hoje conhecidas apenas pelos livros ou filmes antigos. Sugiro uma brincadeira para fazer com seus filhos e netos. Ela contém alguns personagens: o cego, o guia e o comandante. Os outros devem tentar atrapalhar, conversando, desorientando, dando comandos errados, tentando assustar e desorientar o cego. Este, por sua vez, deve ter os olhos vendados, ser rodado e levado para várias direções e cômodos da casa, até que fique perdido e desorientado. Após isso, ele receberá ordens do comandante, tais como acionar a descarga, trazer um copo de água, molhar a planta que está no canto da sala, buscar os óculos na penteadeira do quarto, etc. E para fazer essas coisas, o cego deverá contar com as orientações do guia, que usará comandos tais como esquerda, direita, 3 passos, abaixe, levanta, 90 graus, 360 graus. Será divertido, com certeza. Experimentem e depois conversem um pouco a respeito dessa experiência, da experiência de cada um. E o que isso tem a ver com os versículos que citei? É que o momento em que vivemos hoje é semelhante a essa cena. Há muitas incertezas. Nós não conseguimos ver o futuro. Não conseguimos ver o que está adiante. Muitos estão com medo, assustados, desorientados, com tanta coisa que ouvem. A verdade é que nós não gostamos do escuro. E diferente de alguns animais, nós não conseguimos lidar bem com o escuro. Também temos nossas dificuldades em lidar com a incerteza e com a insegurança. E nesse cenário, há algumas coisas que podem nos acalmar e nos orientar. E elas são pautadas na fé. O clássico conceito de fé em Hebreus 11:1 nos diz exatamente isso. Fé é a nossa melhor postura pessoal, emocional, racional e espiritual quando estamos diante do futuro, diante da incerteza, diante do que esperamos, mas ainda não ocorreu, diante daquilo que ainda nos é invisível, ou porque não podemos ver, ou porque simplesmente ainda não existe. É só pela fé que se pode experimentar descanso, segurança e paz em meio ao caos, à desordem, à incerteza. Não é a primeira vez e talvez não seja a última vez na vida em que você esteja se sentindo assim, no escuro. Hoje, o Brasil todo, se não o mundo todo, está nesse sentido em que estou usando, no escuro. Não podemos ver adiante, mas temos que continuar. E para isso nós precisamos manter a calma e confiar na voz do nosso guia e pastor. Precisamos confiar em quem está com os olhos iluminados. Precisamos filtrar a voz do guia no meio das muitas vozes. Precisamos aprender a distinguir a voz dele em meio a turbilhões de vozes. Precisamos distinguir suas orientações e segui-las. Com isso em mente, quero dar algumas aplicações. Primeira delas,
no lugar da dúvida, do desespero vindo de tantas vozes, filtre. E, particularmente, se posso ajudá-lo como pastor aqui do chão da terra, estou comprometido com minhas ovelhas a avaliar tudo, a me informar com critério, a refletir, a orar e com isso ficar com os olhos iluminados para orientar vocês. Portanto, peço-lhes votos de confiança, que atentem à minha voz e que fiquem tranquilos. Segundo, e mais importante, busque a voz do Supremo Pastor Jesus. Incline-se a Ele, aprenda a discernir sua bendita voz. Deixe-se guiar pela palavra de Deus. Deixe-a ser lâmpada para seus pés, luz para o seu caminho. Cegos que somos, vamos ouvir a voz do Mestre Jesus e andar por ela. Ela nos guia, nos acalma e nos protege. Terceiro, não se renda ao medo e ao desespero. Mesmo neste cenário em que estamos cegos, em que não conseguimos ver o que está adiante, e mesmo quando vozes disserem à nossa volta que só há perigo, tragédias e males, creia na voz. E se sentir que a voz se silenciou, creia ainda, Ele continuará por perto. Fé é isso, é a certeza, mesmo quando não vemos e ouvimos. Em um campo de concentração nazista, na Segunda Guerra, foi encontrada uma inscrição na parede, feita aparentemente com um caco de vidro. Abro aspas. Eu creio no sol, muito embora ele não brilhe para mim. Eu creio no amor, embora não esteja vendo nenhuma demonstração dele. Eu creio em Deus, mesmo quando Ele está em silêncio. Fecho aspas. Isso é fé, principalmente se você pensar que quem escreveu isso estava muito provavelmente segurando um caco de vidro com uma mão fraca, pele e osso, com fome, doente, fraco, no escuro, no meio de uma das maiores tragédias humanitárias da história. Portanto, do coração do pastor, convido vocês a se unirem nesse espírito de fé e, nesse espírito, encorajo você e sua família para brincar, para ler a Bíblia, para procurar a voz de Deus e guiar-se por ela, para cantar, orar, para conhecer Deus, para conhecer a voz do Supremo Pastor e nele descansar, sabedor de que, mesmo em meio ao caos, há esperança. Ele é a nossa esperança, sempre. Um abraço da Primeira Igreja Batista Nova York para você. Deus te abençoe.